Olá, está no ar mais uma edição do debate CMM e hoje recebemos aqui o vereador Roberto Sabino, que chega ao seu 7º mandato como representante do povo na Câmara Municipal de Manaus, com uma carreira sólida na segurança pública, na vida pastoral e também na comunicação comunitária. Ele se destaca pela pluralidade de atuações e pela voz ativa em defesa das famílias, da educação e dos valores sociais. Vereador Roberto Sabino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer meu, Lidiane, boa tarde a todos, aos que estão nos assistindo também. É sempre uma alegria e um prazer, a gente como temos uma vida pública, representante do povo, muito bom de conversar com o povo e até prestar conta, né? O nosso povo gosta que os representantes prestem conta, né? Então, a gente está aqui à sua disposição e agradecendo essa oportunidade também. A gente agradece também a sua participação mais uma vez e o senhor chega ao seu 7º mandato como vereador. E o que mudou em Manaus e na sua forma de fazer política desde o primeiro mandato até agora? Mudou muita coisa, Lidiane. Quando eu ganhei para assumir como vereador, eu tive o primeiro mandato de vereador foi em 1992. E em 93 a gente estava ali na Câmara Municipal, ali na 7 de setembro, naquele prédio ali que era bem difícil, um prédio pequeno, onde acomodava 22 vereadores, né? E de lá, a gente na época não tinha essas ferramentas da mídia social, né? As pessoas ainda iam telefonar e receber telefone, iam esperar no orelhão, ligar, né, para aquele telefone normal. E o tempo vai passando, a evolução vem acontecendo, né? E que hoje, por exemplo, mudou muito de lá para cá. E então, em 93, eu vereador, 94 já saí para deputado estadual, né? E aí o povo do Amazonas, o povo de Manaus, me deu o mandato de deputado estadual em 95, 98, né? Eu estive na Assembleia Legislativa, que também era ali na 7 de setembro, ainda o prédio está lá, até abandonado aquele prédio lá, né? E hoje a Assembleia Legislativa está ali na Avenida Recife, antiga Recife, e nós estamos como vereador hoje aqui no bairro de Santo Antônio, numa Câmara que dá assim, um suporte para todos os vereadores, e hoje somos 41 vereadores, né? Quer dizer, tem mudado muito. Por exemplo, naquela época, muitas pessoas ainda ficavam correndo atrás, verificar das pessoas que tinham, por exemplo, o poder da fala, aqueles discursos, né, bonito, né, e que hoje caiu. Está mais difícil hoje. Por quê? Porque hoje o povo vive com o celular na mão, a tecnologia com essa ferramenta, onde está o mundo globalizado nas mãos, né, e as pessoas estão muito pela mídia social. Naquela época, quem estava em algum programa de TV e de rádio era muito mais conhecido, né? Hoje não precisa tanto estar na televisão e nem no rádio. Por quê? As pessoas hoje veem muito mais as mídias, né, os noticiários, pelas ferramentas da tecnologia, mídia social, na palma da mão, né? Então mudou muito, né? A questão que hoje está muito diferente. O senhor também, além da atuação parlamentar, tem uma experiência na segurança pública, são mais de 30 anos, é pastor, comunicador e também dentista. Como todas essas experiências integram o seu mandato para entender as demandas do povo? Veja bem, eu observo, por exemplo, eu gosto de falar algumas coisas, por exemplo assim, eu sou aquele que vim do interior de Itacoatiara, com 15 anos, sem papai, sem mamãe, isso é importante o povo saber, porque eu não sou filho de papai. Filho de papai é os meus filhos, né? Mas eu vim do interior, na 4ª série, naquela época do interior, o pessoal dizia assim, olha, professor no interior só tem até a 4ª série. E eu pedi para o papai, para minha mãe, para vir para a cidade, para atrás de estudar. E quando eu vim para Manaus atrás de estudar, eu vim com o objetivo de querer ser doutor. E veja, a determinação das pessoas é muito importante. Eu, naquela época, eu não lia a Bíblia também, né? E eu chamo assim que eu era do mundão porque não era correto assim, algumas
né, no caso religião. Então é importante você se apegar com Deus, porque eu vim do interior só, sem pai, sem mãe, vim para casa de um tio, e o meu tio, por sorte, era penchado, que bebia muito, né, como se chama penchado, bebia muito, mas eu vim insistir, trabalhar, estudar, e depois eu vim vencendo devagarzinho. Quando chegou a época de servir o exército, eu trabalhei um pouquinho na Fitejuta, né, quando tinha 16, 17 anos, e eu já pedi a Deus que eu queria servir o exército. E quando deu a idade de 18 anos, eu me alistei, fui servir o exército, já fui morar no quartel, né? E eu precisava avançar. Eu vim do interior, pensamento na cabeça de ser doutor. Aí servi o exército, lá no exército já pedi para me aprender a tirar minha carteira de habilitação, e assim foi. Quer dizer, eu me esforcei, morava no quartel, porque na casa do meu tio passava necessidade, né? E o soldo do quartel dava um apoio para minha tia, um pouquinho do salário lá, e guardava o restante na Caixa Econômica, vim fazendo devagarzinho, né? Porque eu não tinha pai nem mãe. Meus pais ficaram no interior, eles eram muito humildes, como sempre foram, né? Então, com isso, eu vinha estudando, e aí lá no quartel eu fui ser auxiliar do dentista, interessante isso, né? Fui ser auxiliar do dentista. Quando eu pedi para dar baixa, quando eu fui dar baixa, eu já vim com com uma ata que eu tinha aprendido no quartel, aprendi a dirigir para tirar minha carteira, o quartel dá uma ata, a gente vai no Detran, naquela época, aí fazia só o psicotécnico, e com aquela ata que lá o quartel nos dá, dizendo que a gente aprendeu a dirigir, que já está apto a dirigir, mas tinha que fazer o psicotécnico no Detran. Fazia o psicotécnico e recebia a carteira de habilitação. E com isso continuei estudando. Fui trabalhar na Sharp, trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. Aí foi o tempo que eu fiz o concurso da Polícia Civil, em 1983. Naquela época, interessante que a Polícia Civil, para fazer o concurso, bastava ter o 1º grau. E aí eu já tinha o 1º grau, fiz o concurso, estudei. Muita gente com curso superior não foi aprovado, não passou, mas eu tive a felicidade, sou muito grato a Deus que passei nesse concurso. E o trabalho na polícia, porque eu já tinha pesquisado, lá você pega a carteira de polícia, pode usar arma, pode fazer o seu trabalho dentro da lei, e trabalhava 24 horas, tirava o plantão 24 horas, folgava 72 horas, eu digo, é isso que eu quero, né? E aí daí eu fui estudar, eu digo, eu quero ser doutor, né? Aí fui estudar, fiz odontologia, né? Cursei o curso de odontologia, eu digo, agora o pessoal já chama dentista de doutor, já sou doutor. Aí fiz o curso de direito, né? E eu digo, eu não vou tirar minha carteira para advogar. Eu não sou advogado, porque eu não quis, eu fiz essa opção, né? Porque como dentista, o que eu imaginava? Eu vou para o consultório lá, aí é mais fácil aparecer dente para me extrair, para restaurar, para limpar, e o dinheirinho está entrando, né? E advogado, vai pegar uma causa, pode ganhar, pode não ganhar, demora, e eu fiz essa opção. E eu digo, eu vou deixar o salário da polícia para minha aposentadoria, né? Olha a visão de Deus, né? E então, a gente resumindo, porque o tempo é curto, né? Eu já sou aposentado da polícia há 9 anos. E graças a Deus, o salário da polícia é um bom salário, né? E a polícia me deu condições de eu atender e fazer a minha política, e sempre eu como policial, né? E eu, de repente, trabalhar mais no meu consultório, tirar o meu plantão. Eu, graças a Deus, sempre fui aquele ficha limpa na polícia, né? Até hoje, graças a Deus, sou ficha limpa. E optei depois, já como deputado estadual em 97, me converti ao Evangelho. Eu era deputado estadual. E depois me chamaram, o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Jonatas Câmara, chamou e disse, olha, os missionários parlamentares agora tem que ser pastor. Eu digo, e agora? Eu só como servo já estava bom. E agora tem que ser pastor. E aí foi consagrado a pastor, né? Então eu carrego minha cruz, né? E com isso, o que eu posso atribuir? É só Deus que faz isso, né? E a gente está aí firme e forte. Hoje eu sou da melhor idade, né? Mas as pessoas que olham para mim dizem assim, olha, nem parece, né? Eu até brinco, parece que tem mais, é? Ele diz, não, parece que tem menos, né? E com isso a gente está aí, né? Eu, graças a Deus, eu sou dentista, sou protético,
eu sou pastor, eu sou policial aposentado e faço outras coisas, e agora eu quero ser trader, né? Para ganhar dinheiro, continuar ganhando dinheiro, como trader, né? E ajudando a população. Sim, se não ajudar, a gente tem que ajudar, né? 7 anos, 7 mandatos, na verdade. 7 mandatos de vereador, mais um mandato de deputado estadual, eu conto 8. São 8 mandatos. E 8, né? E além de todas essas funções, de todo esse estudo, o senhor também é comunicador. Inclusive, tem um programa que o senhor apresenta, é o Fala Manaus, que está há mais de 2 décadas no ar. Como que esse contato direto com as comunidades influenciou a sua atuação política e a sua escutativa aqui dentro da Câmara? Veja bem, Lidiane, quando eu ganhei para vereador, eu tinha necessidade de ter uma comunicação para ser, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Então eu precisava ter uma visibilidade. Na época, eu falei já que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. Então, eu, quando deputado estadual, eu já comecei fazendo programa lá na Rádio Difusora de Itacoatiara. Eu tinha 2 horas de rádio nos domingos lá no município de Itacoatiara. E todo sábado eu ia para Itacoatiara fazer o meu programa lá. E então, lá eu fiz o programa de, acho que uns 3 anos, na Rádio Difusora de Itacoatiara. Aí depois, como deputado estadual que eu não me reelegi, eu digo, agora eu vou começar tudo de novo como vereador. E quando comecei como vereador, aí eu fui fazer um trabalho, foi o tempo que, quando deputado estadual, eu já tinha me convertido, e como vereador, foi o tempo que eu passei a fazer parte do projeto parlamentar da nossa Igreja Assembleia de Deus, né? Sou grato a Deus, à igreja também, que eu entrando no projeto parlamentar da igreja, digo agora, Deus vai me dar 2 programas, o de rádio e de TV. Então, o programa Fala Manaus, o primeiro programa lá em Itacoatiara, o nome era Uma Voz por Você. Em Manaus, eu pesquisei, não tinha esse nome, Fala Manaus, né? Então, o programa Fala Manaus já tem 23 anos na Rádio Boas Novas, TV Boas Novas, e esse programa, o objetivo dele é para que eu vá nas comunidades, o rádio é para ouvir as pessoas da comunidade, ligando sobre os problemas da sua comunidade. É uma escola que não está funcionando bem, é um poste que está querendo desmoronar, é a rua que está cheia de buraco, é o carro do lixo que não está passando lá para apanhar e coletar o lixo. As pessoas ligam e eu faço o seguinte, a gente ouve o programa da rádio, as pessoas ligam e pede para que a gente mostre também na televisão. Aí durante a semana, de segunda a sexta-feira, rádio, 1 hora de rádio, Fala Manaus, das 15 às 16, e no dia de quinta-feira eu tiro uma tarde e vou fazer o de TV. Eu vou à rua, lá onde está mais os problemas, né? Exatamente para mostrar, e a gente faz o programa de TV de 30 minutos, todos os sábados, das 12h30, o programa Fala Manaus, todos os sábados. Às 12h30 você pode nos acompanhar e assistir. E esse programa é para ouvir a comunidade, dar voz, dar vez para os moradores, né, dos bairros, da sua comunidade, que eles têm um problema, muitas vezes têm dificuldade de falar com o prefeito, falar com o secretário, e eu sempre falo nos meus programas que eu sou o seu boy, né? Eu sou pago, o povo paga os impostos, e a Câmara me paga porque é dos impostos, e eu sou pago para fazer o meu trabalho, que é legislar, fazer leis para o meu povo do meu município, e também fiscalizar as ações do Executivo, e fazer as reivindicações que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de ir lá com o prefeito cobrar, de ir lá com o secretário cobrar, porque a obrigação de fazer é do Executivo. Do Legislativo é legislar e fiscalizar. Tá certo, vereador. A gente faz uma primeira pausa aqui no seu debate CMM, mas não saia daí que o intervalo é rapidinho e nós voltamos já. Estamos de volta com o seu debate CMM aqui no canal 6.3 TV Câmara Manaus. Estamos também na frequência 105,5 Rádio Câmara Manaus, a rádio do povo manauara. E claro, no YouTube da Câmara Municipal. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a conversar com o vereador Roberto Sabino. Vereador, um dos seus projetos de maior impacto é o que garante apoio psicológico e jurídico para profissionais da educação vítimas de violência. Como surgiu essa proposta? Lidiane, no passado, a criação era diferente.
do meu tempo. Você que tem seus 60, sabe que no passado, o olhar do pai, o olhar da mãe, a gente já ficava ali, né? Respeitando, temendo. Mas com a evolução hoje, a gente pode dizer o seguinte, que, por exemplo, hoje, em casa mesmo, minhas filhas, todo mundo está no WhatsApp, está conversando, nem olha mais para a cara da gente, responde já pelo WhatsApp. Às vezes eu estou longe, eu estou na sala, minha filha está lá no quarto, aí às vezes eu já pergunto aqui, é tão rápido e tal, que mudou muito, né? Então, veja bem, com essa mudança da evolução, a juventude hoje não tem mais aquela educação caseira. Aí, quando chega na escola, alunos querem maltratar os professores, desrespeitam os professores, não tem a devida educação caseira, e quando chega lá, eles acham que devem fazer o que querem, né? E com isso, a gente precisa inovar, precisa colocar limites com leis, né? E essa lei, ela diz respeito a ajudar o professor, porque muitas vezes o professor sofre aquela violência, né? E às vezes ele fica segurando porque precisa do seu emprego, mas o poder público precisa também prestar uma ajuda, né? Tanto psicológico e se até outras, se possível, né? Mas pelo menos a psicológica, de que a gente na escola, por exemplo, assim, o professor não vai trocar o seu QI com um aluno que está começando, mas o aluno saber fazer a violência, ele sabe. E muitas vezes professores às vezes sofrem agressões de todas as formas e o poder público precisa fazer alguma coisa. Então a lei diz respeito que o professor possa ter esse apoio, tanto psicológico, se possível até de alguma forma, às vezes até financeira mesmo, porque sofreu alguma agressão, às vezes não é só psicológica, é física também. Então isso deve ser reparado. A educação, hoje, com a evolução da tecnologia, mudou muito do passado. Então é necessário que haja um olhar diferente para os educadores com essas questões que os alunos hoje estão muito violentos. O senhor também é autor de uma lei que determina a substituição dos sinais sonoros dentro das escolas, pensando nos alunos com transtorno do espectro autista. Como tem sido o retorno das famílias e das instituições após a aprovação dessa lei? A gente sabe que quando a gente fala com a evolução, o conhecimento, muitas coisas na medicina, na ciência da saúde vão sendo descobertas, né? No passado, quem tem seus 60 sabe que lá na sua juventude nem se falava em autismo, não se falava. Aí falava no hiperativismo, uma pessoa hiperativismo e tal. E isso daí depois foi descoberto pela ciência da saúde, dizendo que a pessoa tem um problema, sim, de autismo. Os autistas hoje, né, precisa também ser olhado com esse olhar diferente de uma pessoa que não tem esse problema. Então, sabendo que aquela campa lá da escola, ela muito agressiva, aquele barulho, então isso incomoda. E isso a gente foi pesquisando, verificando, e foi observado que os alunos, com aquele barulho agressivo da campainha, saía do seu normal, do seu equilíbrio. Então, a lei diz o seguinte: colocar uma campainha de forma mais suave, né, que não venha incomodar as pessoas que de repente têm esse transtorno, né? Então, a lei obriga que a escola tire aquela campainha que é muito forte, barulhenta, e coloque uma campainha suave, exatamente por causa do autismo, que hoje a gente sabe que tem aumentado frequentemente. A gente vê esse problema nas crianças, né? E o senhor tem também a lei que trata da transparência nas unidades de saúde e mostra, né, a preocupação com a gestão pública nessa área. O senhor acredita que a informação pode melhorar o atendimento básico? Veja bem, eu como dentista, às vezes nós precisamos colocar em prática o amor pelo próximo. Por que assim? Porque eu poderia escrever rascunhado ali e tal, e a pessoa leva para um farmacêutico, leva lá para a drogaria.
também para ver, para destrinchar aquela letra, né? Aí tem que os profissionais da área de saúde, como médico, como dentista, como qualquer outro, precisa ter amor ao próximo, sabendo que as pessoas às vezes têm pouco estudo e não entendem uma letra tão garrafais, né? É preciso você dar transparência exatamente no atendimento, no prescrever dali da receita, do diagnóstico, né? Escrever com letras que a outra possa entender. A gente sabe que também tem gente que chega lá na farmácia e fica descobrindo o que é isso, o que é isso, né? Isso é ruim. Então, nós precisamos da transparência no atendimento, o profissional explicar direitinho para o paciente, sabendo que ele não tem muita capacidade intelectual de entender certos assuntos relacionados à ciência da saúde. Então, essa lei ela diz respeito que os profissionais possam dar mais transparência no atendimento para que as pessoas ali entendam melhor o seu diagnóstico, como vai tomar o seu remédio, a hora certa, tudo mais e tal. Então, essa lei diz respeito a isso, porque tem pessoas que escrevem de qualquer jeito, achando que a pessoa vai ter que adivinhar ali, quer dizer, é um desrespeito com as pessoas, né? Quer dizer, aí eu digo que tem que ter amor pelo seu próximo, para poder escrever com letras bem direitinho, bem correta, fácil de a pessoa ler, de entender. A população sabe disso e reclama muito por isso, né? Então, os atendimentos, o correto é ter lá nas unidades de saúde, os profissionais que realmente vão atender o povo. Ele tem que baixar o nível de entender que o povo lá precisa de um esclarecimento bem mais fácil de entendimento. Sim. Esse é o sentido simples, né? Ele não está conversando com outro médico, ele não está conversando com outro enfermeiro ali que estudou, outro dentista, né? Ele está conversando com uma pessoa que não estudou aquilo. Então ele precisa ver, principalmente, você vê que tem receitas por aí que a pessoa fica querendo adivinhar o que seria isso, né? O cara escreveu tudo errado. Ele acha que escreveu certo, para mim ele escreveu errado. E na área da cultura, o senhor propôs uma lei que proíbe o uso de verbas públicas para artistas que promovam violência ou sexualização excessiva. Como equilibrar esse tipo de medida com a liberdade artística? Veja bem, eu preciso explicar nessa questão o seguinte. O meu perfil hoje, eu sou representante do povo de Manaus, como vereador, mas em especial, aquela minha convicção, aquela minha decisão, né? Decisão de quê? Eu decidi que, por exemplo, eu não posso estar compactuando com esse tipo de shows que vem fazer todo tipo de imoralidade, né? Quando eu falo em moralidade, as pessoas já entendem muito bem isso, né? É aquele gesto, né? Por exemplo, os funkeiros. Os funkeiros faz aquelas letras, né, só de moralidade. E tem artista que vem, o povo, muita gente gosta, claro, muita gente gosta, mas tem muita gente que não gosta. Então, para mim, causa constrangimento, né? Você, com dinheiro público nosso, que é seu imposto, meu imposto, a gente contratar artistas que vêm fazer esse tipo de shows, né, que cause constrangimentos a uma pessoa que não gostaria. Ela foi lá para assistir o show, mas um show que não venha fazer esse tipo de apologia, né, ao sexualismo, à violência, né, e tudo mais. Se a gente for fazer aqui os gestos, são gestos obscenos, né? Obscenos, né? Que a gente precisa entender isso. Então, como representante do povo, eu coloquei esse projeto, os vereadores 41 acharam que era importante, bom, e aprovaram. São os 41 representantes do povo de Manaus, né? E então, a lei diz o seguinte, que proíbe o executivo, quem é o executivo? É o prefeito que está no momento, contratar artistas que venham fazer esse tipo de show na nossa cidade, né? Então, a lei está aí, está valendo, né? E precisa colocar limites, porque a gente vê, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tem aqueles pancadão, né? Que as letras dos funkeiros, de outros artistas, que só é letra que fala só coisas que constrangem. Aí as crianças que vão para ali assistir aquele show, fica difícil, né? A gente ensinar as crianças coisas que não devem ser ensinadas. Ela não tem a idade
correta ainda para fazer a diferença desses assuntos culturais. Então, precisa ter limites. Tá certo, vereador. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas não saia daqui que nós voltamos já já. Já de volta com o debate CMM, a gente continua com a nossa conversa com o vereador Roberto Sabino. Vereador, como especialista em segurança, o senhor acompanha de perto os desafios da violência urbana e, principalmente, como a Câmara pode colaborar com políticas preventivas aqui no município? Olha, falar de segurança é um tema muito importante, muito abrangente. A segurança já diz o seguinte, é um dever do Estado, mas também é um dever de todos nós, né? Todos nós precisamos fazer segurança, todos nós, né? E a segurança pública, no sentido aqui de nós, vereadores, a nível municipal, só agora o Supremo tem liberado e dado condições, né? A exemplo mesmo de Manaus, por exemplo, eu que sou vereador por vários mandatos, só agora na gestão do prefeito Davi é que houve um investimento muito alto, né? Quando a gente, no caso de vereador, a gente está falando no caso de município, né? Eu já fui deputado estadual, falava também da segurança do Estado, que já tem muitos anos, né? Mas como vereador, a gente colabora e também a gente pode ajudar a segurança como um todo também, né? E hoje, de sorte, a prefeitura já tem a guarda municipal, né? A guarda municipal armada, que ajuda, ela é auxiliar da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? E também da Polícia Federal, e que pode ajudar a nossa segurança pública. Nós, vereadores, pouco podemos legislar sobre segurança pública, aliás, por muitas coisas, né? O vereador não pode legislar sobre segurança pública, sobre o comércio, sobre o transporte, sobre saúde, sobre segurança. Então, a gente é muito limitado. Mas o que pode ser feito, né, aqui em Manaus está sendo feito para ajudar a nossa segurança. E todos podem acompanhar isso, já tem rondas, né, do guarda, aquilo ali, fica ajudando na segurança também. E eu posso dizer de carteirinha que se todos os brasileiros, aqui eu vou falar de alguma forma um pouco diferente, se todos os brasileiros, não estou nem colocando só o Amazonas, aceitassem Jesus no coração de verdade, não precisava nem de polícia. Por quê? Aí você coloca Jesus dentro do seu coração, você não faz mal ao seu próximo de jeito nenhum. Você não pode ajudar, mas abençoa. Olha, eu não posso te ajudar, mas que Deus te abençoe. Então é isso, né? Mas infelizmente, né, a sociedade ela é muito, por exemplo, assim, é muito complexa, né? É muito complexa a nossa sociedade, né? Tem vários segmentos, então e a violência impera, e vem o problema das drogas, vem o problema da malcriação, vem o problema dos pais que fazem filhos e deixam aí os filhos, uma família desorganizada, tudo isso gera violência, né? Então a violência é um problema muito sério que o governo federal deve fazer leis duras. Se não fizer leis duras, aí a insegurança aumenta, a violência cresce, e nós ficamos encurralados. É muito triste. Eu ando nos bairros de Manaus, o comerciante lá está com a grade na sua porta, na sua janela, para atender o povo por detrás das grades. Então está muito triste. Infelizmente, essa política de segurança pública precisa vir lá do Congresso Nacional. Senado e Câmara Federal é que fazem as leis para todos nós e lá é que tem que produzir. E o governo federal que tem que incentivar fazer leis duras para que nós tenhamos segurança pública, né? E aí os professores na escola também devem ensinar, né, as crianças, os alunos, porque a segurança ela é um dever de todos nós. O senhor é muito firme na defesa dos valores cristãos, da família e da proteção da infância. Como o senhor equilibra esses princípios com a pluralidade de ideias que existe dentro do parlamento e na sociedade em geral? Eu sempre digo que, por exemplo, se nós tivermos famílias comprometidas, aí a gente vai ter uma sociedade menos violenta. E eu vou dar o exemplo de mim, né?
para isso, que sirva de exemplo, né? Eu, lá em casa, eu criei todos os meus filhos, a ordem era estudar. Estudar para ver o que vai dar. Então, lá em casa, graças a Deus, até os cachorros a gente chama de doutores. Lá tem o Shih Tzu. O Shih Tzu é o doutor Simba. E tem outra que é maior, uma cachorra maior, que é a doutora Felícia, né? Então, lá em casa, eu peguei o título de doutor, porque, na verdade, se a gente for falar, acho que no outro, o verbo bem explicado, doutor é só quem faz doutorado, né? Mas quando você pega uma carteira para advogada da OAB, o pessoal te chama de doutor. E tem uma lei muito antiga, que diz que o bacharel em direito que pega a carteira da OAB, ele deve ser chamado de doutor. É uma lei antiga, muito antiga, né? Essa lei é antes da Constituição de 1988, entendeu? E por exemplo, no meu caso, o dentista o pessoal chama de doutor, o médico chama de doutor, né? Mas não fez doutorado, então pela lei não é doutor. Aí deixa eu explicar isso, né? Então veja bem, lá em casa, graças a Deus, todo mundo são doutor, né? Eu sou dentista, minha esposa é dentista, meu filho mais velho é dentista, minha filha depois é dentista e a caçula é médica. Então, o que fazer hoje? As famílias, a juventude, buscar conhecimento. Buscar conhecimento, porque na sociedade eu sempre falo que nós sofremos muito por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. E sempre eu digo nas minhas palestras que nós, seres humanos, só temos 2 problemas sérios. Falta de conhecimento e pela desobediência, né? Às vezes a pessoa até que é doutor, mas desobedece, pode pagar fiança, pode pagar multa, pode ser preso, pode ser processado, claro, por desobediência, né? Então, nós precisamos colocar, por exemplo, para ter uma sociedade bem mais equilibrada, se as famílias se preocuparem com a educação dos seus filhos. Porque as suas crianças, seus filhos, é o futuro do amanhã. É o que nós estamos vivendo na realidade hoje, né? Se a gente voltar a falar na criação passada, as pessoas obedeciam os mais velhos, respeitavam os mais velhos, mas hoje, aí está, a Deus dará, de alguma forma, né? Os pais, por exemplo, às vezes eu falo que se eu fosse deputado federal, eu ia propor uma lei, uma PL, um projeto de lei, para prender o companheiro da companheira, que deixa a companheira com 2, 3 filhos, vai embora e já pega a outra. Então deveria responder processo, ser preso pela irresponsabilidade familiar. Por quê? A família é a célula que forma a sociedade, né? A gente sabe disso. Então esse é um problema que deve ser debatido, deve ser estudado por exemplo, pelo legislativo competente, que é a Câmara Federal, o Senado Federal, né? Que lá eles podem fazer essa lei. Enquanto vereador, a gente não pode legislar sobre isso. Mas é importante a gente entender que, por exemplo, a nossa juventude hoje não tem muita responsabilidade, então é complicado. Eu enxergo pelos olhos, eu digo da fé, que daqui para frente tende a piorar, se não tiver uma mudança drástica, né? Tende a piorar, só por causa da nossa educação. O esporte também é pauta no seu mandato. O senhor costuma dizer que futebol é saúde e inclusão. Quais projetos e indicações para ampliação de apoio ao esporte comunitário, como um bom jogador de futebol? A sua pergunta é muito interessante. Para informações, para aqueles que não têm um certo conhecimento, né? A gente estudou um pouquinho, né? Eu já disse, sou formado em Direito, sou dentista, então é importante. A Bíblia nos ensina que nós temos que ajudar uns aos outros. Então, a gente não ajuda só dando um trocadinho. A gente ajuda com informações, ensinando, orientando. Então, veja bem, como eu sou da área de saúde, a gente sabe que um corpo é considerado uma máquina. E a máquina precisa se movimentar. E o corpo, muitas vezes, você se acomoda demais, você não faz exercício, né?
e aí fica ruim para a sua saúde. Então o esporte faz você sacolejar, né? Então o nosso sangue muitas vezes ele é grosso, engrossou. Aí quando você faz muito exercício, aí sacoleja tudo, ele afina e aí dá essa circulação melhor, evita muitas vezes o AVC, né? O AVC, o problema das coronárias. Por quê? O que acontece um AVC? A pessoa às vezes está muito acomodada, não fez exercício, o sangue engrossou ali, aí tem minúsculas veias que o sangue corre em todo o campo. O sangue alimenta os fios de cabelo. E olha as veiazinhas pequenininhas, né? Então é preciso a gente entender isso, que o esporte também é saúde. E Hipócrates, não é hipócrita, Hipócrates, para você não misturar, é considerado o pai da medicina. Ele já diz o seguinte: o teu remédio é a tua alimentação, o que você vai comer, né? E também faça o exercício, né? Então, o exercício, por exemplo, no futebol, eu gosto de jogar bola, né? Graças a Deus eu tenho um society que eu jogo bola, né? E a gente faz algo aqui que é importante. Então, é importante você fazer caminhada, você fazer o esporte, praticar de alguma forma, e o teu alimento, né? O seu alimento. Ele já disse, Hipócrates, que não é hipócrita, é Hipócrates, né? Já diz o seguinte: o teu remédio é o teu alimento. E você tendo o exercício, a prática do exercício, né? E quem joga bola faz muito exercício. Então vai ter muita saúde, né? Vereador, o senhor já tem uma maturidade política e com esse seu 8º mandato, 7 como parlamentar e 1 como deputado estadual, qual a missão deste mandato que o senhor está agora? A minha missão é continuar fazendo bem a todos, sem olhar a quem. A minha missão, eu sempre falo, eu carrego minha cruz, né? Jesus carregou a cruz dele e eu carrego a minha. Porque, graças a Deus, eu me sinto abençoado, tenho uma família abençoada, e se Deus me abençoa é para me ser bênção, né? Eu sempre falo, eu já sou aposentado pela polícia há 9 anos, ó, há 9 anos. Se eu quiser só curtir, passear para lá e para cá e tal, um salário de 14 mil, dá benzinho para você viver, né? É minha aposentadoria, graças a Deus por isso. É fruto do meu trabalho, porque quem planta, colhe. Por isso, jovem, você precisa estudar, buscar conhecimento, tem muitos concursos aí e tudo mais, né? Estude, pense na velhice, né? Hoje eu já vou fazer 67, né? E as pessoas olham para mim, mas como, rapaz? Né? Como? Então, busque conhecimento, busque para você viver melhor, né? Então, veja bem, eu como vereador, estou no 8º mandato, e de repente, se Deus me proporcionar, eu quero chegar até o 10º. Aí daí, né? Mas, se acontecer, a Bíblia diz o seguinte: dê graça em tudo. Se acontecer de eu não me reeleger mais, eu digo graças a Deus, tá bom, né? Mas eu digo para também Deus, eis-me aqui. Lá na Bíblia, né? Deus falava lá com os profetas, né? Com Isaías lá, e aí ele dizia, eis-me aqui, Senhor, né? Então, eis-me aqui. Então, a gente só quer servir. Por quê? Eu quero deixar isso aqui claro. Por exemplo, eu, fazendo a minha parte, existe uma história que eu acho muito legal, que o cara diz o seguinte, ó, quando eu morrer, coloca 4 médicos para carregar o caixão, faz um caixão com 2 janelinhas aqui para botar minhas mãos do lado de fora, entendeu? E começa a distribuir algumas coisas que eu tiver. Se tiver ouro, se tiver prata, alguma coisa, vai jogando aí, o pessoal vai pegando. Para que isso? Para você entender que nós não vamos levar nada, entendeu? E que os médicos carregando para dizer que não deu, os médicos não deram jeito para a morte, né? E as mãos do lado de fora é para dizer que não leva nada, e os médicos carregando para dizer, olha, não teve jeito, nem os médicos deu jeito, né? Chegou o tempo, né? Então, a nossa vida daqui na Terra é muito rápida, a passagem é muito rápida, e nós precisamos ter essa consciência. É muito bom você ajudar as pessoas, ajudar os outros, né? A Bíblia diz para mim o seguinte, é melhor dar do que receber. E eu gosto de dar, de ajudar, né? Então, de repente, a Bíblia diz também que o ser humano só tem até 120 anos, que é garantido que está na Bíblia. 120 anos para mim está bom, né? Eu
Eu já vou fazer 67, me sinto jovem, e eis-me aqui para ajudar o povo da cidade de Manaus, né? E fazer a minha parte, fazer as coisas boas. Ainda que as pessoas me chamem, me esculhambem, não sei o que, eu digo, eu te perdoo, não tem problema, né? Seja abençoado, porque eu só quero abençoar. Porque você planta para colher. Então, como vereador, fazer minha parte. Fazer leis boas, defender sempre o executivo. Por quê? Porque ser oposição é muito fácil. O difícil é você ajudar para fazer. E eu sei disso. Fazer oposição é sempre dizer, nunca está bom, tinha que ser melhor, não presta assim, não dá. Eu fazia melhor assim, entendeu? O difícil é ajudar, o difícil é você fazer, entendeu? Então é isso, a gente precisa compreender. A gente está aqui para legislar, para fiscalizar o executivo, para cobrar também, mas dentro daquilo que você pode fazer, como que você precisa fazer? Faça empatia. Se eu sou prefeito, eu queria fazer o melhor. Se eu sou governador, eu queria fazer o melhor. Às vezes, é porque... Não faz melhor por quê? Porque é muito ganancioso, né? É muito ganancioso, a gente sabe disso. Então, mas as pessoas que têm princípios, que têm realmente uma visão de que ele não precisa ser ganancioso, ele só precisa ter para sobreviver e viver bem, então isso é muito bom para a gente. Como vereador, eu tenho essa visão. O meu programa de rádio, só para falar aqui, o meu programa de rádio, a gente não fala mal das pessoas, a gente não denigra a imagem de ninguém, a gente lá só faz cobrar dentro da lei, reivindicar, porque pagamos impostos e às vezes o poder público também ele tem suas deficiências de executar, de fazer, e a gente cobra isso, né? Mas dentro da lei, dentro do respeito, dentro assim daquilo que deve ser feito, dentro da lei. Então, é isso. Eu quero continuar sempre servindo o meu povo, se for possível aí chegar até o 10º mandato. Por que não, né? Sempre ajudando. Eu me sinto bem fazendo política e ajudando as pessoas. Simples assim. Vereador, muito obrigada pela conversa, por estar aqui no seu programa neste bom momento. Eu que agradeço e também aproveito para agradecer o povo de Manaus por 7 mandatos de vereador, por um mandato de deputado estadual do Amazonas e agradecer a Deus, né? Eu quero finalizar dizendo assim, sempre que eu falo no meu programa, tá bom? Ler a Bíblia e ler a Constituição Federal, você vai ter muito mais informações e vai se tornar uma pessoa saudável, boa, que é assim que Deus quer. Então, muito obrigado e eu agradeço pelo espaço, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo. E para você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na quinta-feira, às 3 da tarde, aqui na tela da sua TV Câmara e também na Rádio Câmara. Até lá!